Olá, tudo bem? Espero que todos tenham passado uma ótima semana. Iniciamos assim mais um trabalho da nossa abençoada quarta-feira, nossa quarta-feira de estudos. Esperamos todos, com certeza, que em breve estaremos juntinhos lá no nosso centro espírita, né? Bom, hoje dando continuidade ao livro A Evangelização no Mais Além, nós vamos para o capítulo 11, que tem como título Felicidade Adiada. Lembrando que a gente teve no capítulo 10, né? Onde nós falamos sobre semeador, que é a colônia espiritual, onde o Lúcio, o espírito que nos narra essa história, ele trabalha lá, ela é uma colônia transitória, e ele conta ali todos os detalhes relacionados ao trabalho da colônia espiritual semeador voltados, né? Todos esses trabalhos voltados para o bem da evangelização. Bom, então vamos iniciar a leitura de hoje. Após seguirmos toda a pauta com proveito e qualidade, e realizarmos os apontamentos necessários, passamos cada grupo às tarefas que nos filiávamos. Por haver tempo hábil ao diálogo construtivo, Aninha me interpelou. Senhor Lúcio, me atordou a ideia de que trabalhos previamente organizados e com todas as responsabilidades assumidas possam não culminar em sucesso, apesar de todo o amparo do plano espiritual de que somos testemunhas. É uma dúvida muito comum. A Aninha, ela está aqui com uma dúvida, por que com todo esse aparato espiritual que a gente vem acompanhando desde o princípio do livro, com esse trabalho que muitos de nós aqui não imaginávamos que acontecia, por quê? Por que aconteceria de dar errado? Por que aconteceria ainda algo de errado diante toda essa grandiosidade do trabalho espiritual? Apesar de ser uma dúvida muito comum entre nós, ela é muito fácil de ser respondida. Para nós, espíritas, essa pergunta é fácil. Ela tá ali, ó, na ponta da língua, né? Mas será por que a Aninha fez essa pergunta que nos parece tão óbvia? Por que daria errado esse trabalho, apesar de toda a grandiosidade do plano espiritual? Vamos ver o que Lúcio tem a dizer. Todo empreendimento em mãos humanas, filha, guarda certa parcela de insegurança, advinda justamente da indisciplina, tão comum entre os que transitam na carne. Na verdade, a porcentagem dos que atinge uma boa cota das metas estabelecidas ainda é muito pequena. Bom, já começou a clarear, né? É aquilo mais ou menos que estava na ponta da nossa língua. As nossas imperfeições morais ainda para o sucesso da execução da tarefa junto ao plano espiritual. Mas ele vai além. E ela pergunta, mas como? Isso me parece incompatível com a destinação ao sucesso de cada um. Cabe-nos lembrar, porém, que toda caminhada é conjunto de passos, e os primeiros passos da criatura, por conta de sua inexperiência, são quase sempre vacilantes. Observe os bebês que começam a andar. A quantidade de tombos ou passos inseguros é altíssima em relação aos passos seguros. Mas isso não quer dizer que eles não aprenderão. Quer dizer apenas que é necessário tempo para o sucesso. Vamos falar um pouquinho sobre esse tempo mais adiante. O fracasso desses projetos se deve à inexperiência? E ele responde,
Não diga fracasso, pois não é. Trata-se de um adiamento. Nossa, essa tocou fundo, né? Muitas vezes a gente se sente tão fracassado em tantas questões nas nossas vidas, né? Às vezes, voltando, né, para o nosso trabalho dentro da evangelização, quantas vezes a gente se sente fracassado, por simples que seja a nossa tarefa. Às vezes uma aula que a gente ficou ali preparando durante uma semana, uma atividade externa que a gente queria muito fazer com os jovens, com as crianças, e nada deu certo. E a gente se sente fracassado, a gente se culpa, né? Isso é um exemplo mais simples, né? Mas existem aí exemplos muito maiores onde a gente se sente fracassado, incapaz, a gente se culpa por vários motivos, por medo, por insegurança. E aqui ele fala, né, que não é um fracasso, é um adiamento. Mais adiante você vai receber todo o amparo de base para quê? Para você executar aquela tarefa adiante. Isso é o quê? É a misericórdia divina, é a misericórdia de Deus. A inexperiência e a ignorância no bem são alguns dos fatores que interferem. A indisciplina, o personalismo, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a falta de fé, são outros tantos óbices, todos frutos da imaturidade espiritual, né? Então, a gente tem que lembrar que quando o espírito, né, nosso espírito, ele fracassa, ele tem ali algumas opções. Mas uma opção, ela é nula para o espírito. Ele não regride. Se a gente erra, né, nós não voltamos a sermos o que era antes. Nós temos duas decisões. Ou nós decidimos ir adiante, ou nós estacionamos. E quando decidimos estacionar diante do fracasso de algo na nossa vida, nós vamos ficar ali, esperando outras oportunidades para seguir adiante, que é o adiamento que o Lúcio traz aqui pra gente. E a Aninha continua perguntando, e a solução? É bem simples, apesar de trabalhosa, está ligada ao esforço próprio de cada um de nós. Presta atenção, ele diz cada um de nós, ele se inclui, ele inclui a Aninha, né? E obviamente o mundo encarnado. Por quê? A gente tem que lembrar que o progresso num trabalho desse, ele é mútuo, porque esses espíritos que ali trabalham e atuam para o bem da evangelização, eles estão sim num patamar de progresso espiritual acima que nós aqui. Mas eles também estão rumo a um progresso maior, né? Nós sabemos ali da evolução dos espíritos, Kardec traz pra gente, né? Toda aquela classificação dos espíritos rumo ao progresso maior. E eles também estão junto conosco, né? Nessa caminhada. Então ele fala, ligada ao esforço próprio de cada um de nós. Entendo. E lembrando que, voltando aqui, quando ele fala, é bem simples, apesar de trabalhosa, está ligada ao esforço próprio de cada um de nós, é a resposta, é a resposta simplificada. Quando eu disse lá atrás que a gente tinha a resposta na ponta da língua para a dúvida da Aninha, o porquê que haveria esse fracasso, né, diante de todo aquele esforço sublime, e aqui vem a síntese, né, dessa resposta maravilhosa que ele deu, que é bem simples, mas ela é tão trabalhosa, né, e depende do esforço pessoal de cada um. Entendo. A Aninha sorriu, lembrando-se de mais situações que lhe visitavam a mente e continuou. Recordo-me agora de companheiros nossos que deixaram o trabalho.
São como o Senhor bem comparou, instituições que adiaram o sucesso, guardam as mesmas características. No capítulo anterior, quando aparece ali, né, lá em Semeador, aquele globo maravilhoso com aquelas luzinhas, cada uma de uma cor, indicando ali como se caracteriza o trabalho de evangelização em cada casa espírita que Semeador atuava naquele momento, lá fala, né, sobre aqueles trabalhadores que abandonaram o trabalho, né? Aqueles trabalhadores que, na verdade, eles não abandonaram, eles adiaram o trabalho. O evangelizador, quando ele toma aquela decisão de abandonar a tarefa de evangelização, a gente deve se corrigir para não usar essa palavra. Por quê? Porque um espírito, ele nunca abandona uma missão de vez definitiva, né? Nós somos imortais e nós vivemos a justiça divina de Deus. Então, Deus está sempre nos dando ali oportunidades de seguir adiante. Aquele despertar, né, aquele desejo de evangelizar, ele vai ser despertado. Ou em outro momento desta vida, ou mais adiante, em outra vida, né? É um compromisso, igual a gente já conversou aqui, é um compromisso que nós fizemos com Jesus, é um compromisso que depende do nosso espírito. Então, vamos lá, sempre quando a gente fracassar em alguma coisa, não vamos falar que a gente, abandonei, não quero saber mais disso, não, né? Eu vou adiar, logo adiante eu vou dar conta. Daqui adiante, eu vou ler. E eu não vou ficar explicando muito, não. Por quê? É algo tão pessoal. O Lúcio, ele fala na leitura seguinte aqui, é uma forma tão pessoal a cada um de nós que é legal a gente fazer a leitura, absorver e ficar ali de forma refletindo de forma reflexiva ao nosso espírito, ao entendimento que vamos ter e de que forma aquilo me afeta, ok? Aí no final a gente faz algumas considerações, vamos lá? Então ele continua, cara Ana, necessitamos compreender o verdadeiro valor de certas orientações para entender melhor o que Jesus quer de nós. O evangelizador, minha filha, é uma instituição do Evangelho de Jesus em si mesmo. Guarda a gravidade de uma obra, de uma edificação. Observamos, em certas tarefas, evangelizadores tendo acompanhamentos dignos de uma instituição voltada ao bem. Temos necessidade urgente de sentir a importância da tarefa da evangelização. Muito se fala na crosta, muito se ouve sobre o assunto. Técnicos desenvolvem didáticas de exposição sobre o tema e estudiosos elaboram teorias. Mas poucos sentem verdadeiramente a real dimensão da evangelização. Não compreendem essa tarefa de parceria com Jesus. Não percebem a chance insuperável de respirar as vibrações de planos superiores. No convívio com seres iluminados que gentilmente se dispõem a acompanhar os corações daqueles que se engajam na tarefa com toda a alma. Nesse momento, calei-me, embargado pela emoção. Aninha suspirou mansamente em profundas cogitações, né? Então, o próprio Lúcio, quando narrou, ele se emocionou com as próprias palavras, né? Que dirá nós, né? Então,
É algo muito pessoal, né? Para a gente refletir diante aquilo que a gente acredita, até onde eu quero ir. É isso que eu desejo, é isso que me faz feliz. Eu tenho fé, eu quero sim participar de todo esse processo ao lado de Jesus, ao lado desses espíritos que tanto iluminam o caminho da evangelização. Eu quero estar nessa estrada, eu estou pronta, né? Nós sabemos que nós não somos obrigados a nada, né? Nós temos o livre-arbítrio e a nossa doutrina nada proíbe. Então é por isso que é importante a gente fazer essa leitura de forma reflexiva, bem íntima a cada um de nós, né? Eu quero desejar a todos vocês uma boa semana. O capítulo hoje foi mais curtinho, né? E que semana que vem, com certeza, né? Estaremos aqui mais uma vez, bem animados, para mais um capítulo. Nós vamos para o capítulo 12, semana que vem, que é um capítulo muito interessante, por sinal, que vai falar sobre visita aos evangelizandos, né? O que vai acontecer aí, né? Os espíritos aí, nossos amigos trabalhadores visitando esses evangelizandos. É bem interessante. Um beijo, fica com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.